Estamos de volta com a TVB Entrevista, nesta quarta-feira, falando sobre basquete. Afinal de contas, no dia 21 de junho tem o All-Star Game Joinville. A tradição volta às quadras no ginásio do Centro Eventos Carl Hansen, a partir das 19 horas, com ex-atletas. Temos a presença aqui do Chilton, do Douglas Viegas, o Ninja, do Olívia, do André Góes, do Tiagão, Augusto Góes, Sobral, Jimmy, Lucas Vezaro, Paulo Boracini, Paulinho Boracini, Rafael Figueiredo, Jordan, Will, Renato Shows, André Bambu, João Vitor e Aldre, além dos treinadores Alberto Bial, Cícero, Jorge e José Neto. Eu tenho uma lembrança do José Neto, acho que era quartas de final, contra o Pinheiros, né? Joinville conseguiu ganhar lá em São Paulo, depois ganhou aqui, e aí depois virou uma desgraça. E um jogo aqui que estava meio ganho, assim, eu ali do lado da quadra, querendo que daí ia fechar os três e ia para a semifinal, né? Então, assim, foi um técnico também bastante marcante aqui na nossa cidade, né? Foi meu segundo ano aqui em Joinville, né? 2012, né? E esse ano eu não jogava tanto assim, mas eu estava sempre ali, né? Ajudando o que der, né? E a gente passou Limeira nas oitavas e daí chegou nas quartas contra o Pinheiros, só que, né, a gente chegou longe pra caramba, né? Podia ter passado pelo Pinheiros, podia, mas a obrigação era do Pinheiros, claro, né? Porque na época eles tinham... Né? Na época eles tinham o Marquinhos, que tinha acabado de voltar da Europa, né? O Marquinhos, que 10, 15 anos atrás, que era um cracaço de bola, antes de Flamengo ainda, né? Com o José Neto, tudo. E tinha o Marquinhos, tinha o Olivinha, tinha Chamel, Morro. Foi uma série bonita de se ver. Pena que a gente não passou, né? Mas o quarto jogo, foi o quarto jogo aqui em Joinville, no Centro de Eventos, acho que tinha 4 mil pessoas, acho, no ginásio. Então, foi a coisa mais linda de se ver. Foi perdido no detalhe mesmo o jogo. E aí a gente vai tocar num assunto que é o ginásio em si, que eu acho importante a gente falar. Porque agora se fala num novo ginásio na cidade, na reforma do Ivan Rodrigues, né, mudança da quadra ali e tudo mais, e do novo ginásio lá na região da Univille. E aí eles falam, como falaram, 5 mil lugares, alguma coisa, 6 mil lugares e tal. Muitos amigos da imprensa, pessoas que eu converso, acreditam que poderia ser um ginásio maior, né? E a gente vê, como você mesmo falou, né, numa quartas de final de um basquete 13 anos atrás, 4 mil pessoas. Eu lembro de final da liga, do futsal aqui, botaram cadeira em tudo que é lado, Joinville e Jaraguá, também 5 mil pessoas. Nos jogos de vôlei também, que chegou muito longe nas últimas edições, também, se a gente pensar, a média de público não é essa. E aí o meu amigo, né, da Rádio CBN, Leandro Ferreira, lembrou muito bem. Se for pensar na média de público do festival de dança, como era antes, os entreventos não teria também 4, 5 mil lugares. Porque antes a média era 2 mil pessoas. Então, assim, vamos pensar grande, é uma cidade grande, né? Merece um ginásio, até como vocês mesmos falaram, de repente receber uma competição internacional que tem as suas regras, né? De repente, poxa, eu acho que não custa nada, 8, 10 mil lugares para uma cidade do tamanho de Joinville. Joinville merece, né? Sim. Em 2022, se eu não me engano, teve Brasil e México, em Jaraguá, que era classificatória para a Copa do Mundo, né, de basquete. E eles tinham que fazer mais um jogo aqui no Brasil, ia ser Brasil e Estados Unidos. Imagina. E tinha que ser entre janeiro e fevereiro. Eu conversei com o secretário de esportes, no fim, enfim, que eu queria trazer para Joinville. No fim não deu certo, mas imagina se a gente traz Brasil e Estados Unidos no basquete. 5 mil pessoas é muito pouco. Imagina. Porque a Arena Jaraguá ficou lotada e ficou lotado o lado de fora que eles botaram telão. Porque veio gente da região toda aqui, Curitiba veio gente do Rio Grande do Sul com ônibus. Então, assim, 5 mil pessoas é muito pouco. Porque 5 mil pessoas continuam com o Centro Eventos, né? Sim, exatamente. Claro que vai ser uma quadra exclusiva para aquilo, né? Não vai competir com outras coisas. Apesar de querer entregar para a iniciativa privada, também não sei como é que vai funcionar, né? Porque tem um jogo, mas eu tenho o show do Roberto Carlos que vai me render mais dinheiro, o cara vai dizer o quê? Tá bom, eu vou dar. Não sei como é que vai ser isso, né? Espero que eles cheguem a essa situação. Para o evento de vocês,
por falar em poder público, como é que está o apoio do poder público em relação a isso? Eles estão conseguindo ajudar, não estão conseguindo ajudar? Então, hoje a nossa maior dificuldade é o ginásio. Uhum. Então, a gente tinha conversado no SESC, primeiramente, até o evento ia ser dia 7 de junho, mas daí a procura pela bilheteria e também a disponibilidade de alguns jogadores a gente precisou mudar para o dia 21 para atender a agenda de todo mundo. Então, no SESC, a gente ia pagar um aluguel ali de R$2.000. Uhum. No Centro Eventos, como eles falam, né, a prefeitura, enfim, ela fala que é agora do Instituto Festival de Dança. Sim. Até aí, tranquilo. Mas é R$10.000 o aluguel, Uhum. mais 10% da nossa bilheteria. Uhum. Entende? Então, assim, essa é a nossa dificuldade para o evento, no tamanho que a gente tá trazendo, né? Imagina, ex-jogadores de renome, né? E, enfim, essa é a nossa maior dificuldade, é o ginásio e o apoio em trazer tabela, porque não tem tabela ali. Então, a gente Não tem tem uma mais, né? tabela, mas eu tenho que trazer o transporte. Daí eu tenho que fazer a marcação da quadra, porque o futsal, quando chegou ali, eles tiraram toda a marcação de basquete Uhum. do Centro Eventos. Sim. E aí, agora a gente tem que fazer a marcação da quadra também. Uhum. Eu queria que você aproveitasse esse momento também, Priscila, para fazer esse chamamento, né, para as pessoas que querem apoiar o evento. Sei que tem muitos empresários que gostam do basquete, que querem ajudar nesse evento, querem participar. De repente eles podem ajudar e nem sabem, né? Então, eu queria que você aproveitasse esse espaço para isso também. Então, o apoio e a parceria a gente está em busca. O evento é um evento social, a gente está cobrando 1 quilo de alimento, mais R$35. Os R$35 a gente vai doar para as associações, núcleos e escolinhas de basquete de base, que é justamente para a gente fomentar mesmo a modalidade. Então, quem tiver disponível aí, quiser apoiar o nosso evento, estamos disponíveis e esperando por vocês. Como que entra em contato com vocês? Pode ser pelo meu WhatsApp, 479-8818-1770. Pode repetir que de repente o pessoal não anotou aí. 479-8818-1770. Maravilha, maravilha. Então, eu acho que não custa nada, né? É uma modalidade importante. Com certeza você que vai apoiar, ser um apoiador, sua marca, né? Como empresário também vai aparecer para um grande público. E para muitas pessoas influentes aí, com certeza também vai aparecer, vai ser um momento bastante especial. Falar em momento bastante especial, tem mais mensagem chegando aí. Vamos ver aí mensagem. Grande Robson Carlos aí, ó. Oi, em casa assistindo a entrevista, começando na sexta-noite a partir das 19 horas no ginástico e sábado no Calhansen, o dia todo começando às 10 horas, com mais jogos começando às 13h30, com jogos da Federação Catarinense e terminando com o All-Star. Ele também está direto. Um abraço para o Robson aí. É meu tio. Pois é, o Robson também, a Doris conseguiu levar aí, né, pro basquete e fincou os pés no basquete aí, né? Ficou. A minha tia era ali, só eu que ela não conseguiu. Eu gostava de ir pra torcida xingar. Uhum. Xingava até a arbitragem. E uma coisa bem engraçada também do basquete, eu anotei que a gente vai conversando, vai lembrando de outras coisas. E Jogos Abertos de Santa Catarina aqui em Joinville em 1992, eu tinha 12 anos. Eu saí de casa, no Costa e Silva, e a gente foi assistir o jogo que era a final contra Blumenau no Abel Schultz. Só que tinha tanta gente no Abel Schultz, tanta gente, a gente entrou e ficou tudo apertado lá, que o time de Blumenau não entrou em quadra. Ficou com medo de segurança, não sei o quê. Daí só jogaram a bola para cima, acho que era o Paulão, na época foi lá, enterrou, e o Joinville foi campeão. Foi campeão geral também naquele ano. No ano seguinte também foi campeão geral, depois acho que nunca mais. E então assim, daí o basquete já tinha aquela força. Depois veio a Bage, né? Era Acros, né? Acros, daí veio a Bage, enfim, e depois veio essa leva na época daí do Bial e tudo mais. Que jogos que vocês têm na lembrança, assim, de você assistindo os jogos, talvez o Renato assistindo ou jogando, que jogo que fica mais marcante na mente de vocês? Pra mim, esse jogo que a gente perdeu do Pinheiros, e até quando tu tava falando, eu tava na arquibancada e o Centro Eventos estava lotado. Então,
E de repente chegou na época, o prefeito era o Carlito. E bem na hora o Carlito chegou e a gente ainda tava ali, né? Quando ele chegou, começou a desandar tudo, daí a torcida inteira berrando Carlito, pé frio. Sério? E daí a gente perdeu. Coitado do Carlito. Um jogo em si mesmo, que eu mais lembro, assim, na época do Neto foi 2012, ele foi esse jogo mesmo, que para mim foi marcante. Ele foi o quarto jogo no Centro Eventos que estava lotado ali, que nem eu falei, que a gente acabou perdendo no detalhe. E da época do Bial ali, teve bastante jogos que era gostoso lá no Ivan Rodrigues. Né? Era legal, era gostoso. Né? Para mim mesmo, tinha 20 anos na época, tinha acabado de chegar na cidade, era tudo diferente para mim, né? Eu jogava num time muito inferior ao basquete Joinville, naquela época lá era top 4 do Brasil, né? Mas para mim foi marcante os jogos na China. Que quando eu cheguei, a primeira competição que eu peguei, que é o basquete Joinville, foi na China. A gente foi para a China representar a seleção brasileira. E para mim foi uma experiência bem diferente, assim, sabe? Fora alguns jogos ali no Ivan, né? Foi você, o Thiagão e o Chilton, era isso? Era esse? Sim. Na época o time era eu, Chilton, Thiagão, o Gruber, Boracini, Manteiguinha, o João Vitor, o Augusto Góes, tinha o Gaúcho também, o Bristotti, né? O Schneider. Catarina, acho, né? O Catarina já era de supervisor. Tá. O Catarina já era supervisor. Tinha o Colonese também, era um pivô também que jogou no Flamengo já há muitos anos. Eu sei que a gente tinha 13 jogadores. Ninja? Não, o Ninja já tinha saído. O Ninja tinha saído um ano anterior. Mas foi uma experiência única, assim, sabe? Que a gente perdeu um jogo, era contra a seleção da China mesmo. O basquete Joinville estava representando a seleção brasileira. Então, daí a gente perdeu o primeiro jogo, ganhamos o segundo e depois o último, infelizmente, acabou numa confusão ali, né? Mas foi uma experiência única. E para a China, assim, com 20 anos, para mim, foi muito, muito gostoso, gratificante, né? O esporte te dá isso, né? Te dá essa chance. Na verdade, não só o esporte, né? A vida, né? Sim. A vida em si, né? Não é só o esporte, né? Mas no esporte você tem mais chance de estar... cada final de semana tá jogando em um lugar, representando cada ano que passa, tô representando um time, conhecendo novos lugares, tu conhece outros países. Então, o esporte é vida, é educação, né? E hoje o NBB ele tá tão forte quanto naquela época, assim? Ou esse reflexo da seleção que ficou em determinado momento fora de Olimpíadas e tudo mais refletiu também na modalidade no Brasil? Acabou refletindo um pouco, mas hoje o NBB está muito mais forte do que era antes. Hoje o NBB é uma marca, no meu modo de ver, uma super marca, né? O NBB, no meu modo de ver, está acima do CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete. Então, para um time do basquete Joinville voltar a esse patamar é muito mais difícil. Hoje tem mais campeonatos, né? Tem a CBB também, que eu joguei há 2 anos atrás, eu joguei pelo Basquete Osasco lá, que eu acabei ficando em 3º lugar no CBB, que é o Campeonato Brasileiro também, né? E tem outros torneios também, eles estão criando outros torneios também. Eu converso direto com o André Góes, que é um grande amigo meu também. Mas o NBB está concretizado já, que é uma grande marca e todos os patrocinadores, todo mundo quer patrocinar o NBB. Então, a maior visibilidade do basquete brasileiro é no NBB. Até porque ano passado também o NBB criou o NBB Trio, né? Para fomentar o basquete 3x3, que foi o primeiro NBB Trio. Esse ano deve ter de novo. Então, eles estão não só fazendo o basquete de quadra, mas o 3x3 também, né? Gente, a gente está chegando ao fim. Só resta de novo convidar todo mundo ao All-Star Game Joinville, no dia 21 de junho, sábado, a partir das 19 horas, Centro Eventos Carl Hansen, ingressos à venda no Ticket Center, no site, né? Então você acessa lá, já vê o lugar que você vai escolher, tem cadeira na quadra, tem arquibancada, você escolhe o melhor lugar ali, aproveita os primeiros lotes, né, com preço promocional e prestigia esse evento, né? É importante para a gente resgatar esse espírito. Priscila, parabéns pelo evento, pela iniciativa.
Obrigado pela presença aqui. Fique à vontade de deixar o teu recado final também. Fica o convite para vocês, dia 21 de junho, agora sábado que vem, a partir das 19 horas. E se você tem um filho até 15 anos e quer participar da interação, daí entre em contato com a gente. Maravilha. Renato, também fique à vontade. Obrigado pela tua presença. Eu agradeço pela oportunidade aí, para você dar esse espaço aí para divulgar o esporte, o basquete aqui na cidade. E fica o convite para todo mundo aqui da cidade. Dia 21, sábado que vem, às 19 horas, no Centro Eventos. Vai ser uma festa muito bacana. Para a família, que nem a Pri acabou falando aqui, para as crianças também interagir com a gente mesmo, né, com o pessoal que está vindo também. E esse é o intuito, né? Dar uma movimentada na cidade no basquete para a gente reacender essa chama. Muito bem, tomara que reacenda mesmo e volte com tudo. E obrigado para você também que nos assistiu em mais um TVBA Entrevista. Amanhã nós teremos outros convidados aqui, com certeza, com um assunto muito interessante que você também vai gostar. Um grande abraço e até o próximo programa.